Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Se você pudesse escolher entre voltar no tempo ou viver o presente com total consciência, o que você escolheria? Parece ser uma decisão simples, mas a verdade pode esconder aí um mistério que poucos ousam encarar. E se o tempo fosse um ciclo interminável e não uma linha reta? Será que estamos presos em uma ilusão que é criada por nós mesmos? Bom, sejam muito bem-vindos ao Pod Educa Evolução. Nós estamos para mais um episódio e hoje nós trazemos de volta aqui uma super participação. Está conosco aqui a psicanalista Elisa Marques, que eu já digo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui conosco, Elisa. Mais uma vez, segunda vez, estou muito feliz, né? Por mais uma vez vocês lembrarem de mim aí, já que a gente vê um crescimento muito grande de vocês, daqui a pouco vocês não estão chamando mais, então tem que fazer uma amizade sincera e verdadeira, né? Vai ser chamada sim, pode ter certeza. Obrigada. Só a segunda de muitas, né? Com certeza. Então, hoje nós vamos falar sobre o tempo. O tempo, que é esse enigma invisível, né? Mas que domina a nossa vida aí por completo. Diariamente. E a gente já vai lançar essa pergunta no ar, vou deixar aqui no ar. Será que a gente pode mudar o tempo? Será que a gente precisa mudar o tempo? Ou será que a gente precisa mudar algo que o tempo muda em nós? Talvez seja uma pergunta um tanto complexa, né? É algo que nós vivemos por ele, né? Mas será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar o nosso tempo, ou usar melhor o nosso tempo? É algo que a gente vai deixar aí para falar no final, tá? Então a gente vai deixar essa incógnita aqui e ao longo do podcast que a gente vai conversando a respeito do tempo. Se você quiser, deixa aí o seu comentário, o que você acha sobre o tempo. Ô Elisa, eu já quero te perguntar, aproveitar aqui e perguntar para você, né? Nós estamos em dezembro e é justamente o tempo que a gente faz um monte de promessas e muitas das vezes parece que a gente entra naquele ciclo vicioso. Todo final de ano a gente faz uma lista, né, de realizações que nós pretendemos para o ano seguinte. Por que você acredita que esse tempo ele parece ser muito favorável a isso, né? Por que a gente gosta tanto de criar previsões para o ano seguinte, justamente nessa época aí? Então, quando a gente fala de datas festivas, né? Elas já têm aí socialmente uma cultura que é firmada já de que todo ano precisa ter aquilo, precisa ter coisas novas. É igual dizendo sobre uma questão social. Você tem que comprar coisas para o Natal, para o Ano Novo. Você tem que comprar uma roupa para passar o Ano Novo. Tem que ser uma roupa branca, tem que ser uma roupa verde, uma roupa vermelha. Já tem, né, socialmente, um sistema, vamos dizer assim. Então, eu acredito que as pessoas englobam muito isso, de que eu preciso fazer novas metas para o ano que vem. E aí, o que elas fazem? Elas deixam sempre para perto do final do ano, quando, na verdade, elas têm que fazer isso logo no início de cada ano, né? E eu acredito muito que o ser humano em si, ele deixa tudo para depois. E essa questão do Natal, né, de datas festivas e tudo isso que foi colocado, né, para ser feito, eu acho que as pessoas elas se englobam tudo, que tem que ser dessa forma também. Que a gente precisa, deixa para pensar só lá no final do ano, na roupa, no que tem que mudar, no que tem que fazer. Eu acho que vai mais de uma questão social e não em si em pensar que não, eu não preciso ser todo mundo, né? E esquece às vezes que o hoje é que faz a diferença, né? O Exatamente. agora, né? A gente pode comprar uma roupa agora, a gente pode comprar um presente para o outro agora, a gente pode falar que ama o outro agora, não precisa deixar para datas comemorativas, né? É isso aí. E o mais interessante e complicado disso é que se, por um lado, a gente está lá escrevendo ou pensando as nossas metas, né, do novo ano, também tem aquele peso de consciência, né? Também. E as metas do ano anterior, por que a gente não cumpriu boa parte daquilo? Sabota o ano inteiro, aí depois fala, ai, agora eu vou ter que mudar as minhas metas, né? Vou ter que fazer novas metas. E isso traz até um peso, né? Um peso de consciência. Então é muito comum a gente Uma ansiedade muito grande, né? se deparar com as pessoas que
se tornam frustradas porque não conseguiram cumprir todas aquelas metas, todos aqueles planejamentos, né, que foram feitos. E qual que é a recomendação aí para que a gente saia desse ciclo, né? Não fique só naquela de que planejo esse ano, chega o final de ano, não realizei nada. Como que eu posso sair desse ciclo vicioso aí, dessa problemática? Muito legal a sua pergunta, Edson, porque a questão do ciclo, você já deu até a resposta. É um ciclo vicioso mesmo, que as pessoas elas se acostumam muito fácil, né, com as coisas. Então, assim, eu acho que a questão do tempo, que foi a sua pergunta que você fez, gente, você tem que usar o tempo a seu favor. Você não tem que deixar que o tempo te domine, mas você tem que dominar o tempo. Porque o tempo é o agora, é este momento, é a sua vida, né? E entra muito nessa questão de algo muito pessoal, no sentido de o que eu vou fazer com o meu tempo, com a minha vida, com a minha missão de vida, o que eu quero para mim, né? Eu acho que começa pelo básico, mudando a rota do ciclo vicioso. Né? A gente tem uma tendência, nós seres humanos, a ter um ciclo vicioso muito grande, com tudo. Porque a gente se acostuma com tudo muito fácil mesmo, né? Então, eu acho que a primeira questão a ser mudada é fazer do seu tempo, otimizar o seu tempo para coisas que realmente vale a pena, não perder tempo, né? Com coisas que não agregam, coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Lógico que cada pessoa ela tem o seu tempo determinante para uma evolução, né? Tanto mental, espiritual e tudo. Eu acho que isso vai muito de uma coisa muito pessoal de cada um. Mas eu acho que se a pessoa ela usar disso para fazer uma autoanálise, um filtro da Uhum. vida dela, todos os dias um pouquinho, ela não vai deixar para pensar isso só no final do ano, no meio do ano, para o que eu preciso agora acordar para fazer. Não. Mas ela tem essa constância, essa disciplina para não entrar num ciclo vicioso. Interessante. Eu acho que é isso. A gente tinha conversado aqui com um especialista também que estava falando a respeito dos conteúdos que a gente vê, né? E a diferença entre informação e conteúdo, e às vezes a gente perde muito tempo, né? Fazendo alguma coisa que não tem relevância alguma na nossa vida, que não vai agregar muito. E você acha que existe uma forma da gente equilibrar? Porque hoje as pessoas estão completamente vidradas aí em rede social, precisando saber a qualquer preço, né, aquilo que está acontecendo no último episódio da série, ou maratonando aí o tempo todo e sabendo tudo que está acontecendo em todas as redes sociais, programas de televisão e tal. Existe uma forma de a gente ter um equilíbrio para a gente não se perder nesse tempo? Eu acho que encaixa um pouco também nessa última pergunta, né? Sobre otimizar o seu tempo. Eu acho que todo excesso ele esconde uma falta. Tudo que é em excesso ele acaba ocupando um tempo demais na sua vida. Uhum. Ou seja, ele te controla, né? Todo o vício, quando a gente fala de vício, a gente não fala somente de vícios alcoólicos ou de drogas ou qualquer coisinha que você utilize demais e que te atrapalhe no seu sistema normalmente de vida, ele é um vício. Então, eu acho que essa questão de se equilibrar, fazer um filtro, uma autoanálise, até mesmo na questão das redes sociais. Eu conheço pessoas que são viciadas, pacientes, né? Que são viciados em redes sociais e fala que toda vez que vê, ele entra numa questão de autossabotagem, aí começa a se comparar, e aí já vem uma linha tênue de autopunição, né? Que é um vício. Eu acho que as redes sociais, elas precisam saber ser utilizadas, saber ser usadas. Mas eu acho que, assim, dizendo de uma forma bem técnica, para uma pessoa ela se policiar de que ela tá demais, é ela ir lá no celular dela, já que ela já fica ali sempre com o celular na mão, e ela vê lá o tanto de tempo que ela perdeu no dia dela. E vai cair de costas, Vai né? cair de costas, porque vai estar lá 2, 3, 4, 5 horas que ela perdeu no dia dela, que ela podia estar otimizando para outro tipo de coisa, e ela vai ver que vai estar demais. Eu já fiz isso. Quando eu vi que eu estava demais, eu tenho 2 Instagram, um pessoal e um profissional. Mas ainda assim, eu falei, poxa, não postei quase nada hoje. O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei só olhando a vida do outro, a vida da Virgínia, que não é a minha, e fiquei ali. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, o que eu fiz do meu dia? O que eu fiz do meu tempo? Eu acho que essa técnica de você ir lá nas configurações de todos os celulares têm, você olhar lá, e vai lá tá 2 horas, 3 horas, que você perdeu do seu tempo. E o engraçado é que o celular ainda fala, tempo perdido. O Uhum. tempo, né? Tempo que você ficou ali, tá lá, 3, 4 horas que você utilizou de algo que você podia estar fazendo de legal. Não é que é ruim você ficar pelo menos uma horinha do seu dia ali, mas é uma grande perca de tempo. Então, eu acho que essa dica, né? Acho que poderia Sim, sim. já ajudar de alguma É uma forma. grande dica.
E essa mesma pessoa é a pessoa que vai dizer que não tem tempo, né? Ah, eu Exato. gostaria de, sei lá, começar a estudar, fazer um curso, Mas eu não tenho tempo. fazer alguma coisa aí, ela vai acabar dizendo que não tem tempo para fazer isso. Só que essa dica que você deu, eu acho que é muito relevante, né? Se a pessoa ela entra lá no recurso do celular para mostrar quanto tempo ela passa dentro de um determinado aplicativo, ela vai tomar um susto muito grande, né? Exatamente. E além disso, existe mais alguma coisa que a pessoa pode fazer para otimizar o tempo? Claro, a gente está falando de redes sociais que tem ocupado muito tempo, mas também de estar se ocupando com tarefas, né? Às vezes que é um desperdício, né? Você acha que tem mais alguma coisa que possa dar de dica aí para as pessoas otimizarem o tempo que eu acho que é o que a gente tem de mais precioso, né? Que é algo que é irrecuperável. E tem-se uma ideia, né? Não sei se é só comigo, mas dá a impressão que a gente vai viver eternamente, né? E a gente não para pensar que isso é limitado, né? Que o nosso tempo é limitado. Então, eu queria que você desse mais uma dica aí, o que que a gente pode fazer para otimizar ainda mais o nosso tempo. De repente, anotação, você acha que é algo importante, uma agenda, criar um cronograma, né? O que é interessante fazer no período da manhã, à tarde, à noite. Como que você pensa a respeito? Eu acredito que vai muito do perfil da pessoa. Nem todo mundo vai conseguir fazer uma lista ou uma anotação, porque provavelmente vai esquecer, não vai lembrar. Eu acho que você ter uma disciplina, começar pelo básico, de você observar o que que você faz pela manhã quando você acorda. Primeira coisa que você faz quando você acorda, você olha o celular, já faz algo diferente. Levanta de manhã, faz todo, né, a sua limpeza facial ali, bonitinho. Depois você vai olhar o que você fez no seu dia. Normalmente as pessoas trabalham muito cedo, elas normalmente acordam atrasadas. Então, assim, e normalmente também se atrasam por causa do celular, né? Eu acho que é importante começar pelo básico, não é? A disciplina, tem que ser constante, né? Criar um hábito, uma rotina. Eu acho que tudo a gente se acostuma, né? A gente tem essa questão de se acostumar com tudo. Eu acho que a disciplina de começo, ela é muito importante. E depois a pessoa vai criando como se fosse um hábito mesmo. De acordar de manhã, fazer alguma outra coisa, né? Ou até mesmo, tá vendo que tá indo dormir muito tarde, perdendo tempo, olhando no celular? Vai, tenta dormir um pouco mais cedo, para não acordar tão exausto, tão cansado ou atrasado. Eu acho que pequenas mudanças faz total diferença. Tanto, né, de uma forma emocional, né? Porque tá liberando aí os hormônios necessários, endorfina, né, serotonina. Eu acho importante, assim, o hábito de você criar pelo pouco, pelo pequeno, pelo básico, é o início de tudo. Não começar. Tudo que a gente começa demais, eu vou começar uma dieta do Uhum. ovo, vou, né, emagrecer tanto. Não, começa aos pouquinhos, toma mais líquido, faz exercício, começa aos poucos. Tudo que a gente começa aos poucos dá mais certo. Até porque a procrastinação, ou deixar tudo para a última hora, ou ficar ligado no celular, também são hábitos, né? É um hábito, é um vício, é um hábito. A gente tem, e isso a gente tem, não percebe, né? É uma erva daninha que a gente não vai percebendo. A gente vai fazendo quando vai parar pra pensar, tá cansado, quando eu já não tomei água, mas ele jogado no sofá, 3 horas vendo meme, compartilhando, e, né? E quando você vai ver, você já perdeu muito tempo. Dizem que o iniciar dessas mudanças sempre inicia-se mudando comportamentos, né? E a disciplina é o primeiro degrau, né? Se o cara tem disciplina, ele consegue colocar em ordem tudo aquilo que ele quer mudar. Se não tem disciplina, vai continuar E se ele repetindo. não tem disciplina em uma coisa, ele não tem em nada. Se ele é 50% na vida dele em uma coisa, ele vai ter em tudo. Então é importante fazer esse filtro do que. E é pela pessoa mesma, é um amor próprio isso, você mudar os seus hábitos. Né? Não diz nem em relação a outras pessoas, Sim. o externo, diz sobre você mesmo. Então eu acho que esse olhar para dentro de posso melhorar, o que eu estou fazendo comigo? O que eu posso melhorar nisso? Porque tanta dependência de um celular, de uma música, de qualquer coisa que seja, eu acho que tudo é um hábito. Tudo que a gente vai cortando, vai, né, moldando ali, dá muito mais certo. Eu Para acho viver também bem. que o resultado, né, que isso traz, quando a pessoa cria um novo hábito, isso começa a trazer os resultados. Sabe? Que nem você disse aí sobre os vícios e tal, a pessoa ela passa a ter mais tempo para, de repente, tirar um tempo lá para tomar um sol, Uhum. né, para Que fazer é muito importante, né? um exercício, para fazer É. alguma coisa da sua vida, ou
se profissionalizar, isso vai trazer resultado financeiro, vai trazer resultado na saúde, né, bem-estar e tudo mais. Então, se as pessoas puderem entender isso e cair em si, né, acordar para isso, eu acho que o próprio resultado vai fazer com que esse hábito ele seja mantido, né? Você concorda com isso? Com certeza, concordo plenamente. Eu acho que entra na mesma linha. Você se disciplinar é um autocuidado com você mesmo. Né? E todo mundo tem alguma área da vida que precisa fazer esse filtro de que não tá legal, precisa melhorar, precisa fazer uma adaptação. Uhum. Né? Eu acho que todo mundo tem isso. E sabe onde está errando, a gente só não quer mudar. Só não quer parar para olhar, mas todo mundo sabe. É, Alguma área da vida. E essa mudança tem que acontecer de janeiro a janeiro, né? Não pode chegar em dezembro e achar que todo dezembro, parece que todo dezembro todo mundo é bom, né? É. Todo dezembro todo mundo é bom, né? Todo mundo se perdoa, Né? Todo mundo, entendeu? presente, né? É. E aí querem mudar, querem fazer planos. Chega janeiro, parece que tudo volta ao Você normal, né? pode ver pela academia. Né? 3 meses antes É. do Natal, do Ano Novo, as academias estão lotadas. Vai ver. Até fevereiro, porque tem carnaval, né? Mas vai ver lá para maio. Tem, porque a pessoa fica naquela questão social. Não, preciso colocar o shape para poder ir para praia. Né? Não é nenhuma questão de cuidado da saúde, é o shape. Elisa, falando nesse tempo que a gente está vivendo aqui, né? Nós estamos em dezembro, ou época em que, né? Parece que tem um clima no ar aí de compaixão, de amizade, né? Fraternidade, de E amor. Só nessa semana todo mundo é homem bom, né? é verdade, né? Eu acho que até o nosso aqui no Brasil, né? Nós somos maioria, né? De maioria cristãos e Deus e outras religiões aí da mesma raiz. Mas por que será que na continuidade do ano a gente não vive esse mesmo sentimento? Porque é só nessa fase, né? Passou esse tempo aqui, volta tudo Sim, mas como é era uma questão antes. social. É uma questão totalmente social. Tudo vira um. Eu acho que é um hábito, já virou um hábito. A gente está falando de hábito, aí acho que já virou uma questão imposta. Não, porque tem as datas comemorativas. Daqui a pouco começa o carnaval, Uhum. entendeu? Aí todo mundo se configura para a questão do carnaval. E daqui a pouco se configura para a questão de Páscoa. E aí vai indo, né? Porque essas datas elas são impostas, né? Porque se você parar para pensar, para analisar, por você tem gente que não comemora, né? Mas a grande maioria das pessoas, elas entram sempre numa mesma. Tanto que vamos falar aí dos comércios. Os comércios, eles já começam a se organizar, se adaptar ali, porque eles sabem que vai chegar a época do ano que vai ter que ter mais funcionário, vai ter mais pessoas, porque vai aumentar, né, a grande massa de coisas a serem feitas por conta de toda essa questão social de Natal, Ano Novo e Carnaval. Precisa se preparar para a demanda, né? Os preparativos. Exatamente. E você falou sobre o carnaval, né? E a gente tem uma máxima aqui no Brasil que eu acho que isso é muito prejudicial ao nosso tempo, né? Que é que o ano só começa depois do carnaval. Exatamente. Inclusive, tem pessoas, né, que ela chega numa fase, não, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a produzir, eu vou voltar a fazer alguma coisa, eu vou tomar uma iniciativa na vida depois do carnaval. E às vezes passa, né, essa época, esse tempo, e a pessoa perdeu aquele tempo ali, de repente num curso, num estudo, alguma coisa que ela poderia evoluir na vida dela e acaba deixando para depois, né? É como um óbvio, né? Às vezes já está no comodismo e não percebe, né? Chega de novo no final do ano. Não, porque esse sistema já está englobado na gente aqui no Brasil, principalmente de que começa só depois do carnaval. E as pessoas, elas levam isso muito a sério. Uhum. Elas começam a vida delas de fato depois do carnaval. É uma coisa que precisa ser quebrada, né? Mas eu acho que se cada um pensar em si, o que isso está tomando de tempo de novembro a fevereiro, já tem aí 4 meses que, né, a pessoa ela poderia ter feito, como você falou, cursos e muitas outras coisas na vida dela. E não fez, ficou esperando. Ai, deixa para depois. Vamos lá. E aí a vida vai passando, né? E a gente está pensando aqui, né? Dia 2 de janeiro começa alguma coisa. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aí já preparou A gente alguma programou já. Com certeza. Eu já me programei. Dia 2 de janeiro nós temos uma reunião. Melhor do que Olha aí, ó. Já tem alguma coisa prevista para o dia 2 de janeiro. E só que o tempo vai passando e às vezes as pessoas caem no esquecimento, esse tipo de coisa, né?
E por que não começar agora? Será que é errado? Ao invés de eu deixar lá para janeiro, ou deixar para fevereiro, conforme o raciocínio de cada um, por que não começa a ser agora? Porque parece que tem que fechar esse ciclo, né? Sim. Eu tenho que continuar parado no tempo, eu tenho que continuar parado, sim, dar iniciativa naquilo que pode mudar a minha vida, a minha trajetória, mas não, eu tenho que esperar esse ciclo Terminar para iniciar, né? começar outro, para começar o meu, né? Uhum. É exatamente isso. Então, tá aí uma super dica, né? Sim, certeza. As pessoas podem iniciar num tempo chamado agora, né? Agora é o melhor momento de você tomar atitude, iniciar aquilo que você precisa fazer, aquilo que é teu Por plano. que fazer amanhã se eu posso fazer hoje? Vai, agora do hoje, é isso mesmo. Nesse momento. Existe muitas pessoas presas no passado, que faz parte de um tempo que já passou, e muitas pessoas que ainda continuam presas no futuro, né? A maior parte das pessoas estão nesses extremos. Uhum. Poucas estão no hoje, no agora. Então, pessoas pensando nos problemas que tiveram no passado, pessoas pensando no que vão fazer É um no momento de futuro, reflexão, né? né? E aí, isso para nós, pelo menos eu acredito que para todos que querem evoluir, que querem buscar resultados em suas vidas, enquanto eles não começarem a alicerçar, né, a sua construção, não vai para frente. Porque se o cara continua amarrado num amor do passado, numa preocupação do passado, numa derrota do passado, num Né? trauma do passado, ele não vai conseguir desenvolver o presente dele. E se ele ficar pensando, vou fazer para o futuro, vou construir, vou estudar, também ele está preso. Então, eu acho que essas soluções, esses resultados, vão acontecer, estão acontecendo no presente, e aí, quando você tiver um novo presente, que será esse futuro, você vai ver esse novo presente. Aí sim, você vai estar vivendo aquilo que você vislumbrava viver no novo agora. E aquele passado talvez seja um passado de glórias, se você fez um bom presente. Né? Então, acho que as pessoas às vezes vivem amarradas, Presas a uma né? memória. Memórias que em algum momento ou destruíram, ou destruiu, ou algo que foi muito marcante, não conseguiu se soltar, né? Se desprender, né? Estão acorrentados ainda. Falando sobre o tempo, a gente não tem controle. A gente Sim. tem controle somente do agora. Amanhã, daqui a pouco, daqui a meia hora, eu não sei o que vai acontecer. Isso. Nem você, nem você. Segundos. Não sabemos. E assim, ficar preso a algo que você não tem o poder de mudar é morrer aos poucos, né? Porque, vamos falar isso da pandemia. Não tem que não esqueça, né? Não tem como esquecer da pandemia que foi uma catástrofe, né? Levou tantas pessoas, doença e aconteceu muitas coisas. Muitas pessoas também tiraram proveito disso, claro. Sim. Mas tem Teve muitas pessoas que... muitas mentiras, né, que foram julgadas, muitas Sim, coisas muita ruins, coisa ruim. coisa, Sim. muita coisa. E as pessoas elas começaram a viver num estado de alerta, né, numa depressão mesmo, por tudo isso que aconteceu, muito triste, né? Eu conheço pessoas próximas de mim mesmo que são outras pessoas depois da pandemia. Elas não conseguem ser mais as mesmas, não conseguem viver mais do mesmo jeito. Vivem sempre num gatilho, num medo, até porque perdeu parentes, né? Muitas pessoas que vão nos assistir hoje, inclusive, já perderam, né? Perderam pessoas. Uhum. Então, eu acho que este momento da gente parar para pensar que já fazem 4 anos que tudo isso aconteceu. Olha quanto tempo passou, né? Passou muito tempo, mas ainda existe muitas pessoas presas a estes momentos, a tudo isso que aconteceu. Uhum. Né? E se a gente voltar lá atrás, teve gripe suína, teve, né? Também coisas e a vida continuou, a vida passou. Então, se a gente ficar preso a coisas que nós não temos o controle, é uma vida perdida. Então, eu acho que, como o Edson estava falando, sobre viver o agora, viver o momento. Por que não pensar que todos os dias é Natal, é Ano Novo, e amar, abraçar, né? Porque a pior dor, eu acredito, que é a dor do arrependimento. É onde você não tem mais controle, não há mais o que ser feito. Então, eu acho que se a gente se concentrar em coisas que nós temos o poder, eu tenho o poder agora de decidir se eu vou tomar uma água ou se eu vou tomar alguma outra coisa. Sim. Se eu quero mais água, se eu Poder não da quero. escolha. Poder da escolha, de pegar uma caneta, escrever. São coisas que Sim. estão ao meu alcance. Agora, é uma perca de tempo e amor mesmo, consigo mesmo, de você querer dar conta de coisas que não estão no seu controle. E nós vivemos assim, em tudo na nossa vida. A gente
pensa em coisas futuristas que não estão no nosso controle, que ainda nem aconteceu, não sabe como vai acontecer, e a gente fica sempre preso a esse ciclo de como vai ser, como que vai funcionar. E na grande maioria das vezes nunca é da forma que a gente esperava ou quer, né? Sim. Essa foi bem forte, hein? A pior Essa pegou leve. dor É do arrependimento. é a dor do arrependimento. Então, então a gente tem que aproveitar o nosso tempo agora e fazer aquilo que nós devemos fazer. Beleza, às vezes dá a impressão que o tempo ele tem um certo relativismo, né? No estado emocional, principalmente. Por exemplo, a gente tem a impressão que aquilo que é bom, a gente recebe uma notícia boa, aquilo é confortante, é gostoso de se ouvir, mas parece que dura tão pouco tempo, né? Tudo que é bom dura pouco. Tem uma frase assim, Isso. né? E às vezes uma notícia ruim ou algo que machuca, parece que aquilo a gente arrasta Fica reverberando por sempre. muito e muito tempo. Por que você acha que isso acontece? Tem alguma coisa que a psicanálise aí explica sobre isso, né? Por que coisas boas, né, parece que duram tão pouco, mas coisas ruins a gente vai levando, a gente vai arrastando por tempos e tempos. Tem até questão de briga, vamos assim dizer. Né? Algo que é difícil de Ressentimento, desconstruir, né? de perdoar. Por que você acha que isso acontece? As pessoas, cada uma, elas têm uma maneira específica de lidar com as suas emoções, né? Umas reprimem, outras explodem, soltam, outras colocam no colo do outro, terceirizam, para não aceitar a transformação, né? A evolução dela mesma. Eu acredito que essa frase que você diz, que tudo que é bom dura tão pouco, ela já está muito cocriada na nossa vida. E quando na verdade não é verdade. Né? As coisas, eu acho que na mesma potência que acontecem coisas ruins, também acontecem coisas boas. O problema está na concentração. Nós sempre nos concentramos mais em É o coisas valor que a gente ruins. dá. É o valor que a gente dá, a atenção que a gente dá para aquilo. A gente sempre tem uma questão do ser humano de se concentrar mais no que perdeu, porque o ser humano não foi programado para perder. Então a gente tem essa visão de que o que nós perdemos é muito mais valioso do que aquilo que nós ganhamos. Porque tem já construído uma questão de o material o físico, ele ser importante para nós. Então, a gente sempre olha o externo, o ter, e nunca o ser, de fato, né? Ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Não, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Então, a gente acaba colocando coisas materiais e coisas que são palpáveis acima daquilo que a gente precisa sentir paz. Ou seja, olhar para dentro é muito mais importante. Você sentir paz. Quantas pessoas a gente conhece aí? Vamos lá, um exemplo de que tem tudo, são famosas, são ricas, são milionárias e não são felizes. Por quê? Bastante. Elas não sabem lidar com as próprias emoções. E aí elas foram colocando coisas em cima delas que vai tentando afagar, né, preencher. Todo excesso esconde uma falta. Então, tudo que você vai colocando de excesso na sua vida é para poder afagar aquilo que de fato você realmente precisa lidar. Ninguém quer lidar com perca, ninguém quer lidar com as emoções, ninguém quer lidar com aquilo que dói. Quando eu falo de terapia, gente, terapia ela dói. Não é que você vai ali bater nas emoções da pessoa, mas você fala para ela assim: essa tomada de decisão você tem que tomar, ou você toma, ou sua vida vai passar e você vai continuar a mesma. Porque tomar uma decisão, ela é muito difícil. Todos os dias a gente toma decisões. Todos os dias a gente toma decisões o tempo inteiro. Você vai tomar uma decisão daqui a pouco, quando acabar o podcast, para onde você vai. Você pode ir para sua casa, você não pode ir para sua casa. Você vai escolher fazer alguma outra coisa. E lidar com as emoções é a mesma coisa. Eu lido com isso. Eu quero perdoar aquela pessoa. Aí ele fala assim, não, mas eu não consigo. Uai, se você não consegue, quem é que consegue? Se aquilo é seu. Se aquilo você tomou para você. Né? A dor, o ressentimento, a raiva, ai, porque ela estava com a mesma roupa que eu e fez de propósito. Não, aquilo é algo em você que precisa ser preenchido. É uma meninice, é uma criança interior ferida. Então, eu acho que lidar com as emoções em todos os campos da vida evita muito essa questão de englobar que é sempre o outro, é sempre ter e nunca ser, de fato. Será que não precisa também valorizar um pouquinho as coisas boas, né? Se por um lado a gente também está hipervalorizando, pelo que eu entendi aqui, a questão daquilo que não é tão bom, aquilo que nos fere, que a gente precisava fazer alguma coisa para ressignificar aquilo, né? De repente a gente também está valorizando muito pouco
aquilo que a gente recebe de bom, né? Ser mais grato, né? Talvez Exato. falta um pouco para nós. Eu acho que também você deixar do outro o que é do outro, e carregar somente o que é seu, né? Se ele analisar toda e qualquer situação e tirar o seu peso da sua parcela de culpa, porque em todas as situações todo mundo tem a sua parcela de culpa, a sua parcela de alguma coisa que fez ou deixou de fazer, Uhum. né? Eu acho que deixar do outro o que é do outro e devolver para você e falar assim, não, eu estou perdoando, eu estou amando, eu estou fazendo, faça por você, não pelo que o outro merece receber. Né? Porque se a gente entrar numa linha, será que merece? A gente não faz. Então, se a gente pensar que é para nós mesmos, né? O auto-perdão, o perdoar o outro, é muito mais fácil você fazer. E tem muito aquela questão da opinião, né? Que eu penso que o outro está pensando ao meu respeito. E às vezes é algo que está só na minha A cabeça, validação, né? né? Na minha mente, que não tem nada a ver com o que é a realidade, né? Às vezes eu conjecturo aqui que alguém está falando sobre mim, está pensando sobre mim, e na verdade não. Cada um tem a sua própria vida para cuidar e eu fico preso naquilo, né? Ao Guardando aquilo sentimento. por muito tempo. Então fica aí também uma super dica da E gente tudo, falar. e tudo que a gente guarda também cresce, né? Vai crescendo. Uma coisa desse tamanho, quando você vai ver, ficou uma coisa enorme. Um peso muito grande, né? Às vezes uma gotinha é o suficiente para alguém extrapolar, mas o outro que está colocando essa gotinha não sabe o quanto que ela O já está copo já cheia, tá cheio, uma né? gotinha derruba tudo, É, né? já foi, né? Exatamente. O tempo, então, ele tende a piorar, né? Aquilo que é um ressentimento, por exemplo, né? Com certeza. Então, aquilo que você podia ali, imediato, né? Resolver de uma vez por todas, mas fica Sim. relevando. E eu acho importante, assim, só pra gente encerrar essa parte, mas eu acho importante falar isso. Todos nós temos várias caixinhas na nossa vida, né? Você visualiza aí um armário cheio de caixinhas. Em cada caixinha tem lá a caixinha da família, a caixinha do pai, a caixinha... Por quê? Todo mundo é pai de alguém, é filho de alguém, é sobrinho de alguém, é tio de alguém. Todo mundo tem essa vinculatura na vida. E eu acho importante, assim, se todas as suas caixinhas elas estiverem organizadas, você vive muito bem. Agora, se as caixinhas do ressentimento, do ódio, da raiva, elas estiverem acima das coisas boas, vira uma bagunça, né? Dizendo aí dentro de si. Eu acho que esse período de festas de final de ano, eu acho que mais do que você, eu só vou aceitar aquela tia, aquela parente vir na minha casa porque é Natal e tem que comer junto. Não, né? Tipo assim, desmitifica isso, entrega para ela o que é dela e fica só o que é seu, né? Não leve isso com você para um próximo ano, né? Não deixe esse ressentimento, porque o ressentimento, a raiva, só faz mal a si mesmo, né? Ah, não, mas falou para mim tal coisa naquele ano. Você é aquilo que a pessoa falou? Você não é aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa disse ali na hora sem pensar? Então, pronto. Você não deve dar o poder a ela de decidir o que você é ou você não é. Você sabe o que você é. É igual eu vi um vídeo esses dias muito, muito interessante. Uma mulher, ela recebeu assim um elogio. Você é linda. E aí ela falou, obrigada. E aí depois ela recebeu, você é um monstro. E ela ficou assim, eu sou um monstro? Mas como assim eu sou um monstro? E ela ficou muito, né, discutindo até com a situação. Ela se importou muito mais com um elogio sobre ela ter sido um monstro, Aquilo que foi é de fato o que negativo, ela não é, do que aquilo que ela realmente é, que é linda, que é, né, que foi um elogio. Então a gente tem essa tendência a sempre ficar com aquela questão de questionamento do que é ruim, do que é mal, do que é negativo, do que é o que é positivo. Ou 9 coisas boas Boas, e uma uma ruim, ruim e se preocupar com a ruim. e se preocupar com ruim, porque na verdade queria um 10. É isso aí. E também tem aquele negócio, eu vou me permitir só, unanimidade. É, no ato da filosofia, se nós temos o ano inteiro para repensarmos ações, pensarmos e repensarmos ação o ano inteiro, é, a maioria das pessoas, né, com rancor, que tem problema em família, parece que espera chegar dezembro para pedir perdão, para exato. conversar. E aí fiquei pensando aqui, né, o tempo, nós estamos tocando sobre o assunto do tempo. O tempo, ele só é válido mesmo, quando eu falo tempo, eu estou falando de todo o tempo, de janeiro a janeiro, mas parece que, não que seja a minha opinião, mas parece que o tempo, ele só é tempo de verdade em tempo de Natal. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Parece que só é válido, parece que as pessoas conseguem entender o que é tempo quando chega essa época do Natal. E aí, se for um março, por exemplo,
não Ainda consigo tem ter. tempo. Ainda vou esperar chegar Natal, quem sabe eu perdoo no Natal. É lógico que eu estou fazendo uma analogia aqui, mas os corações parecem que ficam muito bondosos e ele poderia ser o mesmo em março, em abril, em junho, em julho. Né? Tem pessoas que parece que começa a ver a compaixão, começa a se emocionar com palavras de impacto quando chega nessa época do ano. E aí vem a perda, o entendimento da perda do tempo, né? Que é o mais significativo, vamos dizer assim. É quando você percebe que você perdeu um tempo precioso. Imagina, junho eu te magoei, em junho, né? E aí eu chego em dezembro, meu coração amoleceu. Mas aí você já não está mais aqui. E aí? Pode ser que não haja mais tempo Não, não tem mais tempo, suficiente, né? né? E aí a gente começa a entender assim, o tempo só é tempo em tempo de Natal? E não é afirmação, é uma pergunta mesmo. Será? E ainda tem aquela questão, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de declarar um sentimento, né? A um familiar ou alguém durante a vida. Às vezes esse tempo não é só esse mês em especial, né? Mas também por toda uma vida. Tem palavras que são difíceis, né, para algumas pessoas de dizer. É, tem muitas pessoas que não conseguem expressar, né? Sim. Eu acho que fazer uma leitura de como você pode expressar o amor ao outro, tem pessoas que têm a linguagem de amor diferente, Uhum. palavras de afirmação, tempos de serviço, de qualidade, né, toque físico. Seja qual for a forma que você demonstre amor, mas de alguma forma demonstre. E às vezes você não consegue demonstrar o amor, né? Mas sabe fritar um ovo. E a Então, sim, exato. pessoa que você teria que demonstrar o amor ama um ovinho frito. O simples Exato. fato, às vezes a pessoa, eu te amo, mas não sabe mais chegar lá com o ovinho frito. É lógico, né? Mas o que eu quero dizer é que tantas maneiras. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que não conseguem falar eu te amo mesmo, não consegue, mas eh, Então, presente. consegue carregar no colo num dia de chuva, protegendo essa pessoa, e ela toda sem proteção, mas ela tá lá na chuva carregando no colo. Mas ela não consegue falar, eu te amo, né? Exatamente. A linguagem de amor de cada pessoa é diferente. É. Feliz, a gente tem tantas tecnologias à nossa disposição aí, né, que o intuito é justamente a gente otimizar o nosso tempo. Então, a gente tem uma produtividade maior e melhor, só que isso também corre, acho que, dois riscos. Eu queria saber se você concorda comigo. O primeiro é, como a gente está ali com o celular na mão, e às vezes é a nossa ferramenta de trabalho, a gente acaba se perdendo, né? Então, aquilo que você está trabalhando, fazendo ali os seus afazeres, acaba se tornando prejudicial porque você acaba se entretendo, né? Saiu uma notificação ali, ao invés de você estar produzindo e Mas o que trabalhando, eu ia fazer mesmo? Já perdeu 5 minutos no Instagram, né? exatamente, você acaba Isso é. fazendo outra coisa, Sim. né? Se perdendo daquilo que você estava fazendo. E a outra coisa é a relação humana. Então, acho que tem esses dois pontos que a tecnologia ela acaba, em grande parte, ajudando, mas em outra parte, se a gente não souber usar, é atrapalhando. Então, tem diminuindo também, né? Se eu posso te mandar uma mensagem, eu acabo não conversando com você. Às vezes a gente vê duas pessoas trabalhando uma ao lado da outra, é mais prático eu digitar algo para ela ali, mandar uma mensagem, do que Porque até a mesa dela quer um café, já pergunta, né? conversar. Então, você acha que tem como a gente melhorar essa relação humana com essas novas tecnologias? E também como que a gente faz para ficar esperto ali, não deixar que o entretenimento no horário que não é o horário correto acabe nos atrapalhando? Legal essa pergunta. Acontece, a tecnologia ela veio para nos ajudar a ser tudo mais prático, né? Uhum, Mais fácil. sim. E eu acredito que isso que você me perguntou, eu, né, uma questão muito pessoal minha, que antigamente, para você fazer uma prova, isso porque eu sou bem jovem, mas você tinha que ir num sabe tudo, num cyber, você tinha que ir numa biblioteca, pegar um livro. Antigamente, você tinha mais essa questão de sair de casa, do pegado, palpável, né? De uma rotina, eu acredito que mais sólida, mais tranquila. Hoje em dia, como a gente fala aí tendo o site GPT, né? Que ele entrega tudo muito fácil pra gente, muito prático. Eu acho que a tecnologia, ela é mal usada, sendo de mau uso, ela tira de nós a concentração em do que eu posso fazer de melhor.
uma forma muito mais calorosa e humana, né? A gente está falando de tecnologia, tá falando dessa parte mais racional mesmo, né? Eu acho que isso tira um pouco mesmo da nossa humanidade. Uhum. Vamos dar um exemplo. Você trabalha aí com seu colega ao lado, ao invés de você, ele está ali do seu lado, ao invés de você falar com ele, você manda um ok, ou ele manda a planilha aí, ele já manda. Esse tipo de coisa, eu acho que a conversação, o diálogo, né, os momentos, né, dessa humanidade mesmo, dessa troca, de um café junto que seja, eu acho que é muito importante. Eu acho que mudando assim para uma questão de o que é mais prático e mais fácil, quanto isso aqui está tirando de mim, né? Porque às vezes o que parece que está te ajudando, na verdade está te atrapalhando, né? E eu vejo também muito essa questão também de hoje em dia as pessoas não se preocuparem em de fato aprender sobre um assunto. Elas querem pronto, elas querem fácil, pronto, para só enviar só para poder livrar de uma questão, de uma responsabilidade que ela tinha que ter com aquilo. Então, o que é mais fácil, o que é mais prático para mim? Isso também impede dela ter uma evolução, né? Em aprender mais, em buscar mais. Eu, particularmente, amo ler. Né? Quer me ver feliz, me dá um livro. Então, assim, você vai muito dessa questão de ler, de pegar o livro, de você tirar um momento, de um lugar calmo. Né? Agora, o celular, não. Você tem ali uma grande chance de você estar lendo alguma coisa, chega uma notificação, uma notícia, alguma coisa, você já sai dali pronto. Você já parte do seu dia, o que você ia fazer, já vai fazer mais. Né? Então, eu acredito que a tecnologia ela ajuda, mas ela, em potencial, ela atrapalha. Então, mas isso, para a gente reverter isso, é algo que a gente vai ter que amadurecer como humanidade, A né? raiz, né? A gente vai ter que amadurecer isso, digo pelo seguinte, porque vai chegar um momento que a gente vai depender mais da máquina ali fazer, né? Você citou aí o ChatGPT, que realmente você escreve um texto mal feito lá, ele Ele te melhora, traz entrega. perfeito, né? O semi, né? Uhum. É pronto para você e a pessoa acaba. Exato. Gente, eu vi esses dias até uma pessoa que as pessoas elas não vão nem à casa mais. Já tem até um aparelho que vai lá e vai à casa para você sozinho. Eu fico pensando esses dias, como é que pode? Você não, daqui a pouco o ser humano ele não vai ter utilidade alguma, porque tudo vai ser feito para ele, E isso que né? a gente vive dentro de um delay, né? Para chegar aqui para nós, leva-se alguns anos, porque essas É, tecnologias já existem aí há mais de 10 anos, né? sim. A gente for ver. A gente É, está falando sobre tecnologia que atrapalha também, né? Eu vi um vídeo, achei muito engraçado até. A moça, ela tava lá, muito feliz, postando que ela tinha ganhado um aparelho que fazia aquela limpeza na casa. Ela falou que ela saiu, só que ela tem um gatinho. E o gatinho lá vem. acabou fazendo suas necessidades na sala. E quando o aparelhinho passou, ele passou varrendo na casa inteira. Aham. Ou seja, ele passou toda né, Ao as invés de fezes do. limpar, espalhou. Ele espalhou pela casa inteira. E ele foi pro quarto, pra sala, toda aquela sujeira do gato. Ou seja, é uma coisa que ela podia ter feito em 5 minutos, ela vai ter um trabalho de pelo menos 2 dias para poder limpar a casa inteira. Né? Então, assim, se a gente colocar de uma forma que às vezes o barato sai caro, ou otimizar tempo também pela tecnologia também atrapalha. Vendo por esse lado, né? Claro que é só uma brincadeira. Mas acontece. Mas até o piloto ser resolvido, isso acontece mesmo, né? Até Acontece. que o projeto realmente seja concluído, que detectou, opa, tem um negócio aqui que não vai dar para espalhar, né? Até que isso é verdade que você está falando aí. Mas aconteceu isso de fato. E quando ela chegou em casa, a casa estava aquele cheiro maravilhoso, né? Sim. E o gato, e o aparelhinho fez o trabalho dele, que tinha sido ali, né? Colocado para ser feito, e ele E espalhou o pela gato casa de perna inteira. cruzada falando, não fui Não eu. fui eu, aí eu só fiz Meu, o que eu no devia ter cantinho ali, feito. agora é com É, vocês aí, se, se vira. se essa máquina pegou e espalhou pela casa inteira, a culpa não é minha. É. Como aquela cara que os gatos sempre fazem, né? Tipo, Tipo, não é comigo, é né? comigo. Coloca a Exatamente. culpa no cachorro Eu ainda, achei né? muito engraçado. Eu falei, olha, gente, a mulher podia só ter passado, né? A Uhum. vassourinha dela ali 5 minutos. Ela É. vai chegar em casa, minha casa vai estar um brinco. Aham. É. Não foi o que aconteceu. E é interessante porque já tem um dado que mais de 50% da internet hoje, tanto os conteúdos quanto as programações, são feitos por chatbots. Você está conversando Sim. com alguém ali, não é um ser humano que está te respondendo. E às vezes acha que é, né? Né? Exatamente. Sim. Até mesmo ligação. Eu recebi uma ligação, era da Google, era robotizado e conversava. Então, Eles colocam voz feminina, masculina. e isso, claro que a intenção sempre é otimizar, né?
nós estamos falando de tempo, que a gente melhorar a usabilidade do nosso tempo. Mas, por outro lado, né, o que a gente está fazendo com esse tempo, entre aspas, extra? Porque a gente não ganha tempo, a gente gasta menos tempo. Tem tanta coisa que pode se encaixar com o tempo sem usar a palavra tempo, sem a gente precisar falar a palavra E a tempo. vida Entendeu? Quando você está dentro de uma empresa em 30 dias, o que você espera? Você espera o seu salário, né? Mas para você ter esse salário, você precisou gastar o seu tempo. gastar o seu tempo. Só que o seu tempo, da mesma forma que você gasta o seu tempo, você gasta para evoluir. Mas você gasta para evoluir mesmo ou você gasta para se divertir? Ninguém quer só pensar na evolução como a palavra evolução. Ele pensa na evolução como ir para a praia, né? Surfar, ir para um outro país, fazer uma viagem, pegar um voo, se divertir, um novo restaurante. E você não perde o seu tempo trabalhando. Você ganha seu tempo para poder se divertir. Então eu acho que é o seguinte, que essa moeda de troca, né, esse real que a gente ganha no país aqui que nós vivemos, é o nosso tempo, só não é maior e melhor porque a gente às vezes não está sabendo utilizar o nosso tempo com as coisas, né, não só com as coisas que nós gostamos de fazer, O que é importante. o que é importante, mas também o que nos diverte. Bom, pessoal, agora chegou a grande hora, né? Então, chegou o tempo de nós falarmos aí lá da pergunta inicial. Então, se a gente não pode mudar o tempo, como é que a gente pode mudar aquilo que o tempo muda em nós? Olha, Edson, eu acredito que que tudo isso está em como a gente enxerga, né? O tempo ele não é um inimigo, né, a ser vencido. Ele é o reflexo da nossa própria jornada. Ou seja, nós precisamos nos concentrar no que nós estamos fazendo da nossa vida e estar consciente a cada passo da nossa jornada mesmo, da nossa missão de vida. Então, não enxergar nem como uma perca de tempo tudo que nós façamos, mesmo que seja uma coisa simples, né? Como vou no parque, vou tirar o dia hoje de folga para ir no parque. Isso não é perca de tempo. Isso é você valorizar a sua jornada de vida, tanto para você mesma quanto para os que estão à sua volta. Acho muito importante isso. Muito, muito bom. Bom, infelizmente, o nosso tempo de hoje, ele já... musiquinha de tristeza. Foi muito rápido, foi mais rápido que o outro episódio, né? Pois é. Nossa. A primeira vez que a Alice veio aqui, pessoal que tem interesse de ver, né, o primeiro podcast dela está aí no card. Vocês podem acompanhar, está aqui em cima. Não é isso, Edson? Isso Muito mesmo. bom. Tá? Pode acompanhar aí o primeiro episódio que a Elisa participou com a gente aqui. Foi muito bom esse tempo que nós tivemos aqui, né? Mas... Vamos sair daqui reflexivos, né? Sobre o tempo da vida. Elisa com Z, né? Tem que falar. Elisa com Z. Com Z, não conhece, né? Elisa Marques. Elisa No Marques. Instagram também. Com Z. Quem quiser acompanhar ela também nas suas redes sociais, aproveita que a gente vai deixar aqui na tela. Só que antes da gente liberar a Elisa, a gente soube, né? Aliás, a gente sabe que a Elisa ela canta, né? Ai, meu Deus. E ela não pode sair daqui hoje sem dar uma palhinha para nós. Essa parte ninguém tinha me contado. Eu não me preparada. A gente vai explorar um pouquinho dessa parte E- cantora da Elisa. Não, quem sabe faz ao vivo, não é isso? Sabe? Meu Deus, olha a Faz ao pressão. vivo. Olha que pressão. A gente tava falando aqui sobre jornada, sobre vida, já pulou. Não. É bom a gente fechar com esse ciclo aqui com chave de ouro, né? E ela mostrar aí um pouco do talento dela, né? Não é só uma psicanalista, mas também cantora. E olha que eu já vi cantando, acompanhada de um piano. Era um piano, né? Também tá na internet. É só você procurar lá, Elisa Marques, vai ver ela cantando. Tem no Ai, que YouTube legal. dela aí também, né? A gravação do vídeo dela. Umas coisinhas, né? Aproveita para acompanhar. É muito interessante porque eu uso mesmo essa parte da minha vida de cantar para adoração mesmo, né? Pela minha questão cristã e religiosa, cada um tem a sua, né? Mas quando a gente fala de Deus, a gente fala de amor. Então, tem essa música lá e eu canto sim, se vocês quiserem. O que vocês querem que eu cante? Eu quero. Canta uma música aí que você acha. Vou deixar para você escolher. Quem sabe vai trazer alguma informação aí, alguma coisa que toque o coração das pessoas. Você que nos acompanhou até esse momento, quero te agradecer. Aproveita para ver os nossos demais vídeos. Também aproveita para se inscrever aí no nosso canal. Sempre nós estamos trazendo pessoas relevantes, pessoas importantes. Trazemos temas aí que vai falar principalmente sobre educação. Então, você que queira nos conhecer, a gente está aqui na Rua Bulgária, número 72, Jardim Europa.
Também quero agradecer você que esteve conosco até aqui esse momento. Olha, se você chegou até o final desse vídeo, quero que você comente aí, ó, tempo, tá? Ou manda a sua pergunta que nós vamos estar respondendo todo mundo. A Elisa também vai estar participando aí das respostas. De repente, se tem alguma pergunta relacionada ao tema que a gente trouxe hoje, tá? Aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificações, tá? E também deixar, claro, o seu comentário. Aproveita também para ver os nossos outros vídeos. Quero também agradecer aqui o nosso patrocinador, Centro Educacional Tecnológico Evolução. Então, tem cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Muito obrigado e até a próxima. Fica com a Elisa aqui cantando com a gente. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.